Jane, a primeira pergunta que a gente gostaria de fazer é: como é que foi o teu início no Gestalt? Como é que foram os teus primeiros contatos com a Gestalt terapia? Como você descobriu o Gestalt? Eu não me lembro exatamente se o livro saiu antes ou depois disso, mas eu posso dizer o seguinte: o livro da Não Apresse o Rio, ele corre sozinho, que foi uma coisa que marcou mesmo, muito para mim. Mas eu acho que o que marcou mais foi o Décio Casarim. Primeiro a Maureen Miller, né? Na verdade, ela primeiro pelo trabalho que ela fez aqui. Mas, sem ser pelo trabalho, primeiro o Décio, que foi ele que me convidou para participar do grupo de formação. Mas nesse momento você já tinha tido contato com o Gestalt? Não. Contato não. Eu fui ter primeiro contato real, concreto com a Gestalt através do grupo de formação que a Maureen criou, para o qual o Décio me convidou para fazer parte. Você lembra mais ou menos qual era a época? A época? Que ano? Se não me engano foi 76. Se não me engano foi 76. O Décio me deu, porque em 77 ia haver um encontro em Itapuã. Com Carl Rogers, Maureen Miller, Maria Bowen, John Wood, que era o pessoal da equipe americana, né? E da equipe brasileira tinha o Rogério Baez, que era da linha rogeriana, o Décio Casarim, que era da linha rogeriana, e eles colaboraram nesses encontros que eles antigamente chamavam de Sensitivity Training, né? E quando o Décio Casarim soube que Maureen Miller dava formação em Gestalt, então ele convidou ela para dar formação aqui no Brasil, formalmente e oficialmente. Foi o Décio, então, o Décio que convidou, ela aceitou, então ela veio em termos de formação, ela veio por 3 anos e pouco, junto com o John Wood algumas vezes. O John Wood não veio todas as vezes, veio algumas vezes. E depois da formação ela continuou vindo por conta de dar assistência, supervisão para quem tinha feito formação com ela e outros projetos que ela tinha em mente de fazer aqui no Brasil. E quem participou desse grupo que você fez parte, então, com o Décio? Aí essa primeira turma de formação, o Rio não enchia uma turma. Então vieram pessoas de outros lugares também. Então na nossa turma tinha o Décio Casarim, eu, Jane Rodrigues, que é para evitar problema com o nome, a Maria Cristina Salles, não, Pascalotes. Na época de Salles, eu acho. Naquela época era de Salles, com certeza. Deve ser, agora é Maria Cristina Pascalotes. A Terezinha, eu te disse que eu sou ruim pra nome. Silvio, acho que estava, né? O Silvio Henrique de Almeida Lopes, Terezinha Melo da Silveira, Silvio Henrique de Almeida Lopes, tinha a Maria de São Paulo, que eu não me lembro sobre o sobrenome dela, tinha o Bruno Reis de Belo Horizonte, a Suzana de Belo Horizonte, a Márcia Fará de Minas, e tinha várias pessoas. Essas são as pessoas assim que eu me lembro com mais clareza, porque foram pessoas que não só começaram, como continuaram, e eu continuei em contato. Então fica mais fácil de lembrar, né? Então era um grupo de mais ou menos quantas pessoas? Quase 20 pessoas. Quase 20 pessoas. E a formação acontecia aonde? No consultório 10, Casarim. Que era onde? Na Ipanema. Tinha, acho que era 550 no meio do prédio ali em Ipanema. Tinha uma sala enorme e a gente se reunia lá. A Maureen, quando vinha, ficava hospedada lá em casa, e quando ia dar o curso, dava o curso no consultório do 10. Naquele período, vocês tinham contato com outros gestalt terapeutas? Não, a gente veio a ter contato depois, através da Maureen, que aí Maureen começou a falar da Teresa Telegem.
começou a falar do pessoal de São Paulo, começou a falar do pessoal de Brasília, que ela também dava formação lá, em Brasília. E eu vim conhecer, então, os outros gestalterapeutas do Brasil a partir dela. Ela que congregou encontros, diversos encontros, ou de formação, que era o que a gente fazia, ou de um movimento de gestalterapia no Brasil. Aí, congregando com Thérèse Pellegrin, e que, inclusive, a gente teve um encontro que a Thérèse convidou a gente para fazer em Boiçucanga, na casa dela. Então lá tinha a Maria Lúcia Vilas Boas, da área de Salvador, que já faleceu, o Décio Casarim, a Lívia, a Jean, o Silvio, eu, o Décio, a turma de sempre. Né? Então a gente se encontrava como um movimento nacional de Gestalt, a gente se encontrava em diversos lugares. Tinha pessoas de todo canto do Brasil. E depois ficou mais destacado, vamos dizer assim, a turma da Thérèse e a turma da Amorim. Quando, na verdade, a gente poderia dizer que seria uma turma só, porque estávamos todos interessados em construir a Gestalt aqui no Brasil. Né? Cada um no seu estado, cada um do seu jeito, mas estávamos todos interessados nisso. Então, para mim, éramos todos colegas. Mesmo que determinadas pessoas, como a Ana Alfredo, a Lívia, a Jean, elas faziam formação com a Thérèse e com outras pessoas que elas convidavam, e o pessoal de Rio, Minas, Bahia, etc., fazia formação com o Moinho. E foi legal juntar essas duas turmas lá em Boiçucanga. Porque a Thérèse era uma pessoa fantástica, dinâmica, muito firme, ao mesmo tempo muito doce, né? Assim, muito viva, muito esperta. E uma das partes boas dela era o marido dela, né? O Gart, que eu tenho um quadro que ele me deu, feito por ele até hoje lá em casa, que ele fez exatamente na época da ditadura. Então é uma janela assim que se abre no meio do verde, uma coisa muito bonita. E quando nós estivemos lá em Boiçucanga, na casa dela, ele ficava quieto lá fumando o cachimbo dele, passando a mão no cachorro pastor alemão que ele tinha, e com a Mariana, que era uma bolsa de couro, daquela que põe vinho dentro e toma assim. Né? Então ele oferecia a Mariana para todo mundo bebia da Mariana. E houve nessa época que a gente encontrou em Boiçucanga, foi uma época de finados, e a casa deles ficava perto do cemitério. Então tinham acendido luzes, velas, né, para os seus mortos, etc. E de repente começou a ventar muito. E eu procurei pelo Gart, porque eu gostava demais de conversar com ele. Uma figura fantástica. Né? E ele disse, não, o Gart saiu. Aí eu fui ver ele vinha voltando com o cachorro. De onde você foi? Eu fui reacender as velas das sepulturas, porque o vento apagou todas. E na janela da casa deles, em Boiçucanga, ele dizia, é melhor, mais ou menos assim, é melhor viver lutando do que morrer sem viver. Mais ou menos assim, ele pintou com letrinhas assim na janela da casa dele. Então esse era o espírito do casal, porque eles eram muito unidos, né? Muito unidos mesmo. A Thérèse certamente foi uma pessoa bem importante, né, em termos de gestalterapia. O que mais você acha, chamava atenção assim nela? O que mais você acha interessante contar sobre a Thérèse? Olha, sobre a Thérèse, o que eu posso dizer para você é sobre impressão pessoal, porque eu nunca fiz nenhum trabalho com ela, né, nunca participei do grupo de formação dela. Então, assim, eu tive encontros com ela e o nosso grupo, mas o que mais me chamava a atenção na Thérèse era a vivacidade dela, a firmeza dela, a doçura dela. A Thérèse já nasceu guerreira, eu acho. Né? E até certo ponto, tinha um lado dela que eu admirava muito, até porque eu sou um pouco parecida, porque essa história de assim, eu estou aqui, estou de bengala, mas eu estou aqui. Entendeu? Assim,
Você um dia caminha de 4 patas, depois você caminha com 2, depois você caminha com 3, mas o importante é ir em frente. E Thérèse era uma pessoa assim. Determinada. Determinada. Então, tinha garra, tinha persistência, isso que te chamava muita atenção. Isso. Tá. Muito inteligente também. Mas vamos voltar para a Gestalt, né? Assim, quais foram as influências mais importantes que você viveu no caminho como Gestalt terapeuta? No caminho, desde que comecei a formação até hoje? Olha, a Gestalt em si, para mim, já é um grande fenômeno. Eu acho que foi assim, para o meu temperamento, para o meu gosto, para o meu jeito de ser, a melhor abordagem que eu poderia abraçar como terapeuta, né? Embora o Fitzgerald tenha deixado lacunas imensas em termos de respostas para perguntas que todos têm e não encontravam. Então eu tive que sair buscando essas respostas, né? Então, assim, eu busquei respostas na bioenergética, não encontrei. Busquei respostas no RAIS, encontrei bastante respostas que davam sentido, fazia sentido, então, determinadas coisas que Pel dizia. Aí eu digo, agora fez-se a luz. Agora eu entendi. Mas eu, quando fiz a formação, fui buscar respostas, eu não fui buscar uma outra abordagem de trabalho. Eu sempre fui gestalterapeuta, porque eu acho que ser gestalterapeuta é ser gestaltista. Né? Viver isso no dia a dia da tua vida, na tua prática familiar, na tua prática social, na tua prática política, enfim, de ser vivo, ser humano. Né? Eu precisava dessas respostas. E encontrei, e isso veio acrescentar compreensão. E menos tatear, né? Ficar tateando, será que, e se eu fizer isso, e se eu fizer aquilo, e se eu não fizer nada? Né? E como que fica? Quer dizer, eu me situei melhor. Hoje eu acho que já dá para fazer uma Gestalt mais social, porque eu acho que a Gestalt se presta fundamentalmente para o social. E ela é muito pouco usada para o social. E acho muito importante essa história de certas bases teóricas da Gestalt, como você viver, saber que você só pode modificar qualquer coisa que você quer na sua vida é agora aqui. Porque ontem já não dá mais, amanhã ainda não chegou, você não sabe se vai poder. Né? A outra coisa é a coisa do contato, que eu acho que mais do que nunca a gestalterapia está sendo necessária na vida social, porque ninguém quer se dar conta de nada. As pessoas não querem assumir compromissos, as pessoas não querem ser corresponsáveis, elas não estão querendo nem ser responsáveis, né? Então eu acho que o papel da Gestalt na minha vida atualmente, ela veio assim, de um reconhecimento meu da importância como uma terapia individual. Depois eu pensei em trabalhar com casais, achei fantástico a gestalterapia com casais. Mas nesse momento da minha vida, eu acho que se você pegar o indivíduo e o social, você pegou tudo. Você pega as duas extremidades, desde que um não tente engolir o outro. Porque a tendência é o grupo diluir o indivíduo, oprimir, mesmo sem ser intencionalmente, oprimir o indivíduo. Então eu acho que a gestalterapia, nesse momento da minha vida, ela tem a importância, ela mudou completamente, assim, de abrir a porta do consultório para o social. E aí eu vou te fazer uma pergunta que eu até ia fazer mais tarde, um pouquinho na entrevista. Qual o teu estilo enquanto Gestalt terapeuta? Né? Porque é uma característica da Gestalt, a possibilidade de vários estilos diferentes, à medida em que a gente acredita na singularidade, né? Na liberdade, de uma certa forma. Então, como é que você se caracteriza como Gestalt terapeuta? Qual é o seu estilo? Não sei. Qual a sua cara? Eu acho que a gestalterapia que eu faço é a cara da Jane Rodrigues.
como qualquer terapeuta, terapeuta vai ter um estilo que tem a sua cara, que tem a ver com a sua história de vida, a sua caminhada. Não é? Então, por exemplo, nessas pesquisas que eu fiz sobre respostas para perguntas que o Fritz Perls não deixou, eu fui pesquisar a árvore genealógica dele. Né? Só que não me conhece, quer me conhecer? Quem era a Jane? Vai ter que conhecer quem era meu pai e minha mãe, como é que a gente vivia, criado no sul, depois eu vim para o Rio, enfim. Né? E para poder ter uma geral de quem é a Jane. A mesma coisa eu fiz com o Fritz Perls. E uma das coisas que me influenciou muito, que eu não falei antes para você, mas acho que cabe agora, foi a Laura Pels, que é muito pouco reconhecida, né? E eu como mulher, eu acho que ela tem que ser reconhecida mais. E a coisa da filosofia Zen, que é uma coisa, a filosofia Zen acho que é impossível de você conhecer. Mas o que eu fiz? Eu parti para conhecer com um lama que teve no Brasil aí, e que depois fundou um Gompa lá em Três Coroas, no Rio Grande do Sul. Eu tive a minha iniciação de budismo tibetano com ele. E a filosofia do budismo tibetano é Gestalt. É Gestalt. Então, assim, eu já não trabalho mais com o paciente com essa noção de aqui e agora. Eu trabalho com o paciente com a noção da impermanência. Que esse momento aqui não vai durar. Ele é impermanente, ele vai acabar, vai aparecer outro momento que também vai acabar. Então, dentro dessa impermanência, você trata de contactar e trazer para você e dar para o outro, trocar o que for possível antes que se acabe. Né? Então, assim, o budismo tibetano teve uma influência muito grande para mim. Dali eu parti para pesquisar sobre, como eu disse para você, em off, que eu procurei sempre as perguntas a respeito de energia e de corpo, né? Dentro daquele ciclo da Gestalt, que fala de mobilização de energia, etc, etc. Eu queria, era esse trechinho onde eu tinha mais dúvidas, né? Onde eu tinha mais interesse, vamos dizer assim. E então eu acabei estudando sobre chakras. Então, eu fiz um curso sobre o trabalho de chakras, que a gente chama de healing, que é um processo de autocura, que nada mais é do que você se conscientizar de diversos níveis do seu corpo, que correspondem aos 7 anéis mais chamados, né? Mas dentro de um estilo completamente gestaltista. Quer dizer, você se dá conta, entrar em contato com aquela energia, deixar que essa energia te leve, né? E, inclusive, montei um trabalho de, vamos dizer assim, reforço da identidade, se é que se pode chamar de reforço, um trabalho que consta de um trabalho energético, gestalticamente colocado e aplicado com os chakras. Eu faço grupos com trabalho de chakras, para quem não está afim de ficar fazendo terapia, anos e anos e anos e anos, porque isso, pelo menos no Rio de Janeiro, é o que mais acontece. As pessoas querem tudo muito rápido e muito breve. Eu não vou atender o consumismo do muito rápido e muito breve, mas posso fazer um trabalho de 1 ano como um contrato inicial, que depois pode ser renovado ou não, se for o caso que o paciente está interessado em continuar. Né? Não é assim necessariamente que eu trabalho, mas eu trabalho assim também. Como uma influência que eu tive da filosofia do budismo tibetano. Tá. Nada da religião. Então, voltando para aquela pergunta que eu estava fazendo. Então, dentro do que você está colocando, quais são as fases que você identifica no teu caminho como gestalt terapeuta? Eu tive a fase do deslumbramento, como acho que todos nós tivemos. Depois eu tive a fase do medo, porque, assim, o deslumbramento eu achava que eu sabia tudo. Né? Que eu era tal, eu e todos nós, tá tudo, nós éramos os tais. Depois veio a fase do medo, porque eram tantas dúvidas, e aí eu pensava que sabia tudo, não sabia nada. Mas também não sabia tão pouco, né? Então, assim, eu acho que as fases, elas vêm se alternando dentro dessa caminhada de busca de saber.
né, mas não um saber teórico, puro e exclusivo. Acho que um saber fenomenológico, existencial e teórico. Né? Então, a cada vez que eu procuro, por exemplo, como procurei a resposta no Reich, procurei uma filosofia do budismo tibetano, como eu procurei um trabalho sobre energia com chakras, mas colocando tudo dentro do ciclo da Gestalt sem sair 1 milímetro fora. Eu acho que é isso, e acho que não estou pronta, entendeu? Eu acho que, talvez, por exemplo, eu não sei, eu estou com uma sensação que esse congresso aqui vai inaugurar uma nova fase. Porque o que vem vindo, trabalhando com individual, casal, e às vezes com grupos, eu estou querendo retomar o trabalho de encontro de vivência comunitária, que é um trabalho social, voltado para que todos possamos lidar com a desumanização, isto é, humanizando de novo, né? E com a violência. E eu acho que, por exemplo, a filosofia do budismo tibetano fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre isso. A gente está numa época em que isso está faltando mesmo. Mesmo. Mas vamos voltar um pouco mais para a história da Gestalt no Brasil e no Rio de Janeiro, em especial, né? Assim, como é que você vê a evolução da Gestalt no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro? Assim, você consegue identificar fases também? Como é que você vê esse caminho que a Gestalt tem? Eu identifico fases, quando você fala fases eu fico meio enrolada, mas assim, eu identifico fases que, por exemplo, quando eu comecei a dar formação, eu fui a primeira a dar formação de Gestalt no Rio de Janeiro. Aí depois de um certo tempo, a vida pede que você vá fazendo outras coisas, né? E eu fui fazendo outras coisas e dando formação em Gestalt. Mas assim, quando eu me saí um pouco do cenário da formação e entrei mais no cenário da Gestalt social, obviamente é que outras pessoas ocuparam este lugar de formação. Né? Então, quer dizer, a minha fase ali, nesse sentido, não sei se estaria interrompida, suspensa, terminada não, mas provavelmente suspensa por causa de outros interesses. Então, cumpriu-se uma fase, a partir para outra fase. Aí surgiram vários grupos de formação no Rio, com a Maria Cristina Frascaroli, com a Terezinha Melo da Silveira, e depois com os filhotes de cada um de nós, né? A Tisha, etc e tal. Agora a Graça, a Gouveia, o Lídia, e continuaram, né? Então eu tive a fase de inaugurar, vamos dizer assim, no Rio de Janeiro, a formação em gestalterapia, inclusive o estilo de formação dada. Né? Primeiro 3 meses de curso de introdução de gestalterapia, depois 3 anos de formação, com prática supervisionada, filmando as sessões, etc. e tal, E eu acho assim que agora no Rio de Janeiro está começando a haver uma conscientização maior de, não sei se de união ou de unidade, mas parece que nós, no Rio de Janeiro, nós estamos começando a nos interessar uns pelos outros. Né? Não sei se é um fenômeno que acontece em tudo quanto é lugar, mas sempre eu via um pouco como patota. A patota daqui, a patota de lá, a patota da lá, a patota do Rio, a patota de São Paulo. E eu não vejo assim. Eu nunca consegui lidar com isso bem. Então, eu não faço parte de grupos, eu não faço parte de instituições, já fiz, mas não quero mais fazer parte. Tanto que eu fundei no Rio ECO1, que é de Ecologia Humana, que foi um projeto que me surgiu em 95. Então, na verdade, não é uma ONG, todo mundo pergunta, é ONG? Não. É um instituto? Não. É um movimento. É um movimento pela qualidade do ser humano e qualidade de vida. Porque nós estamos sem qualidade de vida, todo mundo já sabe. Mas ninguém parou para apontar que a gente está sem qualidade de ser humano.
é? O ser humano cada dia está menos humano. É consumismo, é hedonismo, é imediatismo, é escapismo, um monte de ismos. Por que eu estou dizendo a você que eu já fiz parte de instituição e não vou fazer parte de novo? Porque em todas as instituições, mesmo ONG, sempre existe aquela fogueira de vaidade, aquela briga de poder. E é exatamente isso que eu estava falando. Eu não consigo ser assim. Então, por exemplo, eu agora quero retomar esses encontros de vivência comunitária. Para mim está em aberto 3 pessoas que queiram me ajudar, queiram participar disso. Eu posso convidar você, posso convidar a Graça, posso convidar Terezinha, ninguém aceitar, mas assim, eu não estou convidando uma patota, alguém de patota, da minha patota, eu estou convidando pessoas interessadas em desenvolver aquele tipo de trabalho e que tenham competência para tanto. Né? Então, eu vejo assim, o grupo de formação do fulano de tal, isso em termos de Rio de Janeiro, grupo de formação do cicrano de tal, grupo de formação do Beltrano. O que acontece? Eu, quando dava formação, eu encaminhava os meus alunos para fulano, Beltrano, cicrano, eu dava uma lista, olha, você pode procurar para fazer terapia. E não necessariamente era da patota. Entendeu? Se chega um paciente para mim, um cliente para mim, e eu vejo que eu não vou dar conta, ou não estou interessada naquele momento, não estou com disponibilidade para aquele tipo ou de pessoa ou de problemática, eu encaminho na boa. Na boa. Mas lá no Rio não acontece tanto não. Lá acontece assim, um da patota indica para outro da patota. Se é competente ou não é competente, é secundário. O importante é que seja da patota. E eu acho que isso está errado. Errado, não no sentido de certo e errado, mas está em desarmonia com tudo aquilo que a gente pratica no dia a dia. Né? Eu não vejo razão, por exemplo, se você tem uma formação de sistêmica, e você é uma pessoa competente, reconhecida, uma pessoa capaz de fazer um bom trabalho, se alguém chega para mim e diz assim, você atende família? Não, mas o Marcelo atende. Eu te conheci pessoalmente hoje, né? Entendeu? Mas eu sei do teu nome, sei da tua competência, por que não indicar para você? Porque se eu tivesse um instituto, é de outro instituto, eu vou puxar o braço da minha sardinha, ou porque não é da minha patota, então para lá eu não encaminho. Eu acho que a gente tem que ser assim, sabe? Tipo uma rede da vida mesmo. Que, aliás, é um livro que eu recomendo do Fritjof Capra, porque ele traz a coisa da ecoética. Eu acho que enquanto a gente não tiver uma nova ética, tudo vai ficar muito complicado. Eu acho que a nova ética tem que estar voltada para a educação, inclusive educação disso. Do porquê ter núcleos aqui lá, antagônicos a outros grupos. Por que esses grupos não podem congregar, fazer coisas juntos, colaborar? E essa, de uma certa forma, é uma característica minha. Não, falando da Gestalt do Rio. Né? Quando você está falando disso... Não, de congregar é uma característica minha. Eu sou uma pessoa extremamente aglutinadora, gosto disso. Gosto de chegar e dizer, você tem a ver com você, apresentar. Eu não tenho nada, eu não vou fazer parte daquilo, mas acho tão legal, entendeu? Se você tem um jeito que eu conheço outra pessoa, eu digo, gente, acho que aqueles dois se conhecessem ia dar uma coisa interessante de trabalho, eu apresento. Você estava falando que de uma certa forma você sente falta disso, desse tipo de característica na Gestalt do Rio de Janeiro. Quer dizer, então essa seria uma característica que você enxerga ou em algum momento no caminho da Gestalt. Eu acho que nesse sentido São Paulo é mais solidário, né, e tem sido mais profissional do que o Rio. Não que o Rio não seja profissional. Mas acho que em termos de profissionalismo,
A gente já cresceu bastante, mas ainda estamos precisando crescer. Eu acho que o profissionalismo não é puxar a brasa para a sua sardinha. Eu acho que o profissionalismo é congregar para oferecer o melhor que a gente tem para a comunidade. No caso, a comunidade carioca. E eu acho que em termos de Rio de Janeiro, o maior problema que está havendo é a falta de comprometimento. A falta de confiança de que o amanhã possa ser melhor. Eu tenho conversado com muita gente no Rio, as pessoas dizem assim, esse negócio de terapia, isso é besteira. Vou correr na praia, pego um sol, tomo um chope, fumo umzinho e está tudo resolvido. Ou então tomo um remédio que o meu ginecologista passou para o meu sistema nervoso, que nem sempre é adequado, mas aí pelo menos eu não tenho que ficar naquela coisa de terapia toda semana, não sei o quê. Entendeu? Por exemplo, eu vou muito a Brasília, conheço bem Brasília, tenho grandes amigos, colegas lá. Em Brasília não é assim. As pessoas realmente procuram crescer. Né? E eu acho que é o Rio de Janeiro, até aquela maravilha física que é, né? As facilidades que se encontram sob todos os sentidos, etc., faz com que as pessoas vão procurar ver para quê? Vão procurar crescimento para quê? O social não tem jeito. A gente sempre ouve um papo muito derrotista e muito resignado. Então eu temo muito, porque a doença da moda, além do câncer, que a gênese do câncer é a resignação, o engolir, calar a boca e segurar, é o tipo de coisas que tem surgido no Rio de Janeiro, como síndrome de pânico, mas num percentual absurdo, né, que ninguém sabe tratar. Tem chute daqui, chute lá, um trata melhorzinho, o outro nem tanto, etc. É dar remédio, não dá remédio, que remédio? Né? Então, assim, eu acho que em 2005, quando a gente fizer esse congresso, do nosso jeito de fazer Gestalt, aí eu acho que existe uma possibilidade muito boa, porque, por exemplo, eu fiz essa formação em Reich, então já disseram que eu não era mais Gestalt terapeuta. Tem o Roberto Pacheco, no Rio, que ele fez uma formação de ericksoniana. Aí já ficam dizendo que ele não é Gestalt terapeuta, mas ele é. Ele segue exatamente. Então, assim, você parece que para ser considerado no Rio de Janeiro Gestalt terapeuta, você tem que conhecer exclusivamente Gestalt terapia. Será que é isso? Quais as qualidades que você vê, assim, na Gestalt do Rio de Janeiro? As qualidades? Eu acho que o pessoal do Rio é mais ousado, mas com responsabilidade. Né? Eu acho que a gente ousa mais, eu acho. Né? Por exemplo, eu podia te citar vários exemplos, mas aí teria que citar o nome de outras pessoas. Então eu prefiro ficar com o meu, que eu não estou fazendo fofoca nenhuma. Houve um tempo que eu passei 3 anos atendendo em casa. E eu morava sozinha na época, então eu tinha todos os recursos que eu queria na minha casa. Então, por exemplo, eu já fiz terapia na cozinha. Uma paciente que tinha uma compulsão para comida, não conseguia, dieta nenhuma servia para ela. Então a gente combinava os horários que fossem convenientes para mim e para ela, para a gente ir para a cozinha e fazermos dietas que não engordam e que são deliciosas. Eu estou até a fim de publicar um livro de receitas. A outra tinha um problema de um pânico, não sabia o que era, foi descobrir, tinha um problema de parto, nasceu com o cordão enrolado no pescoço, não podia nem ver água perto dela. Um dia eu levei ela para a piscina do prédio, não tinha ninguém lá, e fiz um trabalho com ela dentro da piscina. Eu usei os recursos, eu acho que é nesse sentido da ousadia que eu digo. Percebe? Eu conheço outros colegas que utilizam os recursos da própria cidade, tem paciente que não aguenta ficar ali no consultório, então nós vamos sair agora, vamos caminhar lá fora na rua e vamos conversando. Eu acho que o carioca é mais ousado nesse sentido, sem perder a noção do eixo da Gestalt terapia, sem que isso vire oba-oba, como a gente já teve fama de ser. Porque a Gestalt terapia que o pessoal do Rio conheceu, que veio através da Moe Emília, que mora na Califórnia,
tinha fama de oba-oba. Só era séria a gestalterapia que vinha da Europa. Né? E a Maureen mesmo dizia, o americano sabe fazer muito bem, mas teoricamente não sabe tão bem. O europeu sabe teoricamente muita coisa, mas não sabe fazer muito bem. O brasileiro sabe as duas coisas. Ele sabe, teoricamente sabe fazer, por conta da criatividade que o brasileiro tem. Né? Eu, quando estive em Islândia, por exemplo, fiquei chocada. Gente, isso aqui que é Gestalt. O terapeuta nem olha para você, entendeu? E manda você ficar só conversando com a almofada, é só isso? Quer dizer, é isso? E depois a Cristina Price me deu um feedback de um trabalho que eu fiz lá e disse, olha, você só deve atender no máximo 3 pessoas por dia. Eu disse, por quê? Mas você não vai aguentar. É contato demais. Aí eu ri, porque eu tinha sido terapeuta de uma argentina. E a Argentina adorou, porque pôde ter colo, chorou, teve contato. Enquanto que com os americanos era tudo assim, aquela distância que não. Entendeu? Eles acham lá que nós somos loucos com esse nosso jeito latino de ser, de atender mais de 3 pacientes por dia. Então, assim, quando você perguntou de estilo, se eu tiver que chorar com um cliente, eu choro mesmo. Se tiver que rir, eu dou risada. Que, aliás, é uma coisa que eu uso muito no meu trabalho, é o humor. Né? Uso muito mesmo o humor. E isso é uma coisa que tem que saber usar, né? Não cair aos olhos do outro que está comigo como uma agressão, uma violência, um deboche, uma minimização do que ele está vivendo. E eu lido bem com a história do humor, né? Então eu aproveito isso que eu lido bem a meu serviço na Gestalt. Em termos de história da Gestalt no Rio de Janeiro, assim, tem mais algum fato, alguma peculiaridade, alguma história, historinha, assim, algum acontecimento que você acha importante, que você queira contar? Não, o que eu acho importante reforçar é assim, que a Gestalt no Brasil, formalmente, o início, meio e fim, começou com Maureen Miller. Que a Gestalt no Rio de Janeiro começou a formação formalmente com um curso que eu e Silvio dávamos. E que, assim, eu acho que os bons alunos superam os médicos. Não é? Então, a gente teve bons alunos e que hoje em dia estão dando excelentes cursos de formação, dando continuidade a isso muito bem. Então, o primeiro curso de formação foi você, Silvio? Quer dizer, na verdade, eu propus a ele trabalhar comigo. E convidei a Maria Salete, que era centrada na pessoa, lá do pessoal rogeriano, que também tinha feito formação em Gestalt. A Salete saiu, porque não motivos dela lá, e eu continuei com Silvia, e depois com Cristina. Esse primeiro grupo de formação, quem eram as pessoas que estavam fazendo formação com vocês, você lembra? Alunos de psicologia. Mas, tipo assim, tem alguém que esteja aí até hoje? Tem. Mas são pessoas também, assim, pouco conhecidas, porque, por exemplo, tem uma, a Teresa Franco, que ela vai fazer parte comigo do Fórum Social Mundial. E a Carmen Vilarim, que foram alunas nossas. Uma se interessou mais pela parte da espiritualidade, né? A outra se interessou mais pela parte de reabilitação e de atendimento hospitalar. Então, é um trabalho que fica muito escondido, né? Pouco comentado, pouco falado. Esse primeiro grupo de formação, você lembra mais ou menos a época? Foi em 80. Não foi não, foi em 78 também. Eu comecei uma no Rio em 79, 80, que eu fui para Recife, da formação lá. Eu não sou muito boa de data, não. Entendeu? Mas foi mais ou menos nessa época, porque foi logo depois que a gente terminou a formação com o Maureen, eu terminei a formação com ela em 79. E em 79, a gente começou a dar um curso de informação.
3 meses. Em 80 foi que a gente começou com cursos de formação regularmente. Quer dizer, então, esse primeiro grupo teve a ver com você e com o Silvio. Depois, quem foi começando a dar? Você lembra? Aí depois o Silvio, quando eu parei, o Silvio continuou com a Cristina, Maria Cristina Tascaroli. Depois teve Terezinha, eu não sei a ordem, porque eu não fui perguntar isso para elas. Mas teve curso com a Terezinha, com a Cristina, comigo e Silvio, que éramos os 4 do Rio que mais, Pedestre, por exemplo, nunca quis dar formação. E que vocês vieram do mesmo grupo, É. né? Então, vocês participaram daquele primeiro grupo. Entendeu? E aí depois eu tive uma paciente que era de Recife, que veio fazer mestrado no Rio de Janeiro. E quando ela teve que voltar, que acabou o mestrado, ela ficou muito chateada e queria dar continuidade a isso, né? Ela fazia terapia, mas ela queria aprender sobre Gestalt terapia. E ela era psicóloga. Então aí ela me perguntou se eu iria. Eu falei, vou, na boa. Então fui para Recife e fiquei lá, indo lá 3 anos e pouco dando formação. Aí de lá tem pessoas que se destacaram mais do que as pessoas que do Rio de Janeiro. Que foi a Lucy Galindo, essa moça que, Nossa Senhora hoje, né? Que me pediu para ir para lá, Eliane Sarkis, que trabalha exatamente com crianças carentes, que tem problemas com justiça, meninos de rua, etc. e tal, que é um trabalho social. Quer dizer, eu fiquei muito satisfeita de ter incutido aquele germe assim, de vamos prestar atenção no social, gente, não vamos ficar só no individual, não. E teve o Álvaro Moura, teve a Isabel, a Cristina, um monte de gente lá, Marlene ou Maria Madalena, olha, que coisa, ela deve vir aí. Ok. Obrigado pela disponibilidade. Eu te agradeço pelo seguinte, porque a história que eu estou te falando não invalida a história de outra região do Brasil. Né? Mas foram concomitantes. Certamente existem muitas histórias. Então, assim, apesar de eu ter feito formação com o Lin, e eu fico feliz que você tenha me convidado para falar sobre esses temas, para poder reforçar o reconhecimento do trabalho dela. Né? E segundo, para também reforçar que nunca deixou de ser reconhecido também o trabalho da Teresa Talei. É isso que eu digo para você. Eu literalmente não tomo partidos. Eu sou aglutinadora. Eu acho que Morim e Terese fizeram um grande serviço para o Brasil, em termos de Gestalt terapia. E todos nós somos só meras consequências. Muito obrigado por ter dedicado esse tempo para contar essa história. Eu acho que as histórias... Quem somos nós se a gente não resgata as nossas histórias mesmo? Né? Assim, olha, você sabe que essa falando de histórias, houve um encontro que nós fizemos na casa da Márcia Fará, lá em Belo Horizonte. Então estava Walter, Jorge, Lilian, eu, Cristina, o Emerson, Márcia Fará, Lueci Pagano, enfim, um patota enorme de brasileiros nesse encontro lá de Minas, que a gente resolveu se encontrar para continuar. Bruno Reis, Suzana, todo mundo lá, Ana Lofredo e tal. E um dia nós saímos e fomos visitar um lugar lá da cidade, Sabará, alguma coisa assim. E na volta ninguém achava o Emerson, o Emerson tinha sumido. E o Emerson estava fazendo, quando nós encontramos ele, estava fazendo uma polêmica num lugar onde estavam vendendo gaiolas com passarinhos. E ele tentando convencer o cara e todos que estavam à volta dele de que se não tiver gaiola com passarinho, ninguém vai comprar. E que então ele estava causando um mal para a humanidade. Depois, quando ele voltou para o Rio de Janeiro, ele foi preso. Porque ele entrou num supermercado e quebrou todas as gaiolas de passarinho que tinha. Entendeu? E assim, na época, a gente disse, nossa, que doideira, cara, que doideira. Mas o ECO1, a Ecologia Urbana, surgiu daí. Não desse fato, mas desse tipo de coisa. Porque, por exemplo,
Fala-se tanto de tóxicos, né? Traficantes, drogas, etc. Agora, quem é que está sustentando o traficantezinho? Esse ser humano que cada dia se desumaniza porque não quer assumir, encarar, assumir responsabilidade, fazer uma mudança de vida e não perceber que aquele vazio que ele tenta anestesiar está cheio de alguma coisa. Né? Então, eu acho que se a gente faz a cabeça das pessoas no sentido de por que você está consumindo droga, para, enfim, ajudar isso, a gente está ajudando a reduzir o tráfico bastante. Né? Como as pessoas são responsáveis. Só que eu acho que no caso dele, quando você perguntou da história, acho que foi um pouco drástico, porque ele saiu quebrando tudo para gaiola, caiu fogo, entendeu? Porque assim, se não tiver gaiola para prender passarinho, o passarinho vai ser livre. E o pensamento é correto, a atitude talvez tenha sido extremada, mas eu acho que foi válido. Ok. Muito obrigado. Não é nada aqui.